eu sou Cláudia Belintani, sou mediadora e curadora da Confraria das Lagartixas, e aqui nós estamos na penúltima jornada do Riobaldo, que agora ele é Urutu Branco, né? E ele está num dilema com ele próprio, numa crise em relação a ele, numa busca incessante, num ir e voltar, num silêncio e num desassossego interior absurdo. E aqui ele se encontra, né, com a mulher do Hermógenes, que ele sequestra a mulher do Hermógenes, invadem a casa do Hermógenes, da fazenda, e dizimam pessoas, enfim, ele tem uma postura completamente diferente do que ele tinha lá atrás como jagunço, né? Ele tem a coisa do poder nas mãos, ele tem a coisa da invencibilidade que ele acredita que ele adquiriu no pacto, né? Quando ele faz o pacto nas veredas mortas, ele participa de um tiroteio, inclusive, que ele não é, as balas passam por ele assim ao lado e ele não é ferido, nada acontece com ele, então ele sente esse poder, mas ele tem um sentimento confuso em relação a essa liderança, e ele fica contestando esse processo. Ele não sabe se dentro dele existe Deus ou o diabo, assim como cada um de nós em um dos momentos das nossas travessias também nos deparamos com isso. E tem esse aviso, esse recado que não chega, que é o recado estou aqui parafraseando o Wisnik, porque o Wisnik usa muito essa frase do Grande Sertão, que é o recado que nunca chega, né? Que é porque o Diadorim dá solta umas mensagens, uns recados, uns avisos, e ele não consegue perceber. Então existe uma negação desse amor em relação ao Diadorim, e ele está nessa batalha o tempo todo. Bem-vindos, uma delícia estar aqui com vocês. Aqui eu vou passar a palavra para a Carla agora. E o Odilon está aqui participando com a gente num vídeo, mano, enviou um vídeo que ele está completo, mas assim, não largou, está junto com a gente, está nessa canoa junto com a gente, atravessando São Francisco e todas essas veredas que a gente está aqui participando, tá? Agora, Carla, a palavra é sua, boa noite. Olá, boa noite a todos. Que honra estar aqui com vocês no penúltimo grande encontro do Sertão. Estamos chegando aqui no fim do livro, e eu sou a Carla, da Casa Frida, sou psicanalista. Estou aqui com mais duas colegas do projeto, que é a Paula Mandel e a Marcela Seff, que estão participando aqui com a gente também. Bem-vinda, meninas, que bom ter vocês aqui com a gente também. Enfim, e voltando um pouco na leitura desse trecho que a gente vai discutir hoje, já com frio na barriga, né, de a gente estar se aproximando do fim, eu queria retomar logo no comecinho, nessa edição da Companhia das Letras Normal, que é a página 370, que é quando o Hermógenes, né, o bando do Hermógenes, encontra a mulher do Hermógenes, né? O Riobaldo encontra a mulher do Hermógenes, corrigindo. E o que eu achei muito interessante nesse trecho, assim, que eu acho que daria para a gente pensar, seria um pouco como as mulheres são retratadas nesse trecho, né? Então, é curioso porque é uma mulher que não tem nome, né? É a mulher legal do Hermógenes, e a gente vai descobrir depois só o nome dela, né? E que eu acho muito interessante, tem uma passagem que ele diz o seguinte, bom, os olhos diferiam de tudo, eram pretos, repentinos e duráveis, escuros, secados de toda a boa água, e a boca marcava velhos sofrimentos. Para mim, ela nunca teve nome, não me disse palavra nenhuma, e eu não disse a ela. Tive um receio de vir a gostar dela como fêmea. Aí, pulando aqui um pouco algumas frases, no final ele diz: lembro dessa mulher como me lembro de meus idos sofrimentos. Que eu achei interessante porque, né, primeiro que é uma mulher que porta um enigma, né? Ao mesmo tempo que ela é seca, ele fica com receio de sentir alguma atração por essa mulher tão enigmática, né? E aí eu fiquei, logo em seguida, aqui na página seguinte,
ele começa a dar alguns exemplos de lembranças que ele guarda, que ele sente, que ele leva com ele, né, como breves e poucas lembranças que marcaram ele para o resto da vida. Aí ele vai falar da cantiga do Ciruís, que é um pouco, né, que o Wisnik também comenta, né, fala muito da cantiga como um grande resumo do livro, né? A Bigri, que é a mãe dele, os Buritis e o Existido de Adorim. Aí ele vai falar da bizarrice daquele pássaro galante, o Manuelzinho da Croa, a imagem de minha Nossa Senhora da Abadia, muito salvadora. Os meninos pequenos, nos hinos, como os anjos não são, atrás das mulheres mães deles, que iam apanhar água na praia do Rio São Francisco, com bilhas na rodilha, na cabeça, sem tempo para grandes tristezas. E a minha Otacília. Bom, mas mais uma vez a presença aqui de muitas mulheres, né, das lembranças do Riobaldo. E aí, quando ele volta depois, de alguns parágrafos, 2 parágrafos depois, na página 372, ele complementa essa mulher do Hermógenes, dizendo o seguinte, citando o Riobaldo aqui. O que eu desentendia nela era aquela suave calma tão feroz. Então, acho que, né, aí a gente pensa, né, nessa calma feroz, né, dessa mulher que, ao mesmo tempo, ele não entende, que ele pode se sentir atraído por ela, e que portava essa calma que tinha uma ferocidade. Né? Então, eu fui pensando um pouco na descrição das mulheres, né, assim, nessa passagem, essa mulher tão forte, tão enigmática, porque o livro ele é um grande enigma, né? O Grande Sertão inteiro, né? Aqui na 4ª releitura que eu estou fazendo dele, é impressionante como ele, né, vai te levando por outras veredas, por outros caminhos. E que eu acho bem interessante da gente pensar, né? Assim, como ele vai descrevendo a mulher do Hermógenes. E aí tem uma parte um pouco mais para frente, pulando aqui algumas páginas, que é chegando na 377, que eu acho que tem uma passagem também muito interessante, que é a presença de mais 2 mulheres, que no caso é a Maria da Luz e a Hortência, né, que tem essa história com o jagunço Felisberto, que eles estão juntos, né? O primeiro Riobaldo está, né, com essas delícias das mulheres, que as mulheres possuem delícias, e em seguida elas convidam o Felisberto para ficar com elas, né? Essas mulheres graciosas, sagazes, como ele escreve nessa passagem, e que é muito interessante também pensar, porque o Felisberto tem aqui na página 379, ele diz o seguinte, né? Aquele fato daquela bala entrada depositada no dentro de e que não se podia tirar de nenhum, nem perdoar, mas não perdoava na data, nem ticava. Ou seja, o Felisberto, ele durante um dos entraves e os jagunços, ele leva um tiro, ele tem uma bala depositada dentro da cabeça, né? E aí ele tem uma série de tics e situações por conta dessa bala. E aí, novamente, esse enigma, né, dessa bala que é depositada na cabeça, representada aí pelo Felisberto, que é convidado por essas mulheres sagazes para ficar com elas, né? E aí, quando o Riobaldo resolve deixar o Felisberto, né, ele diz, né? Tanto elas disseram que tudo transformavam, ponto. Mulheres, ponto. E aí eu fiquei pensando também, né, o quanto essas são mulheres que transformam, que mudam a vida dos homens, né? E ele, para o Felisberto ficar, eu acho muito interessante pensar, né, assim, o lugar dessas mulheres, né, que eu acho que a gente está, né, falando um pouco desse trecho. E um outro ponto que eu queria também trazer é um pouco dessa relação temporal da história, o quanto ele vai falando do passado, presente e futuro, que estão, né,
completamente fundidos um no outro, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho na página 374. No primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser? Memórias que não me dão fundamento. O passado é ossos em redor de ninho de coruja. Então, eu queria também abrir como um questionamento assim para vocês, o que vocês pensaram desse passado, ossos em redor de ninho de coruja, né? Para mim, assim, ficou muito um passado que é irremediavelmente perdido, né? Porque esses ossos, né, é como se esses ossos é algo que essa coruja levou para esses filhotes, mas que já foi devorado, né? Havia uma vida ali que já não existe mais. O que permanece são os ossos, é o que sobra, né? Esse cadáver, né? Que a gente fica o tempo todo tentando rememorar, que a gente está sempre voltando nesses ossos, né? Fiquei muito impactada assim com essa frase que nas leituras anteriores passou despercebido por mim, né? Então, queria abrir também para ouvir vocês, o que vocês pensaram. E aí ele vai falando do sertão, né? Um pouco esse sertão como enigma, né? Já nesse mesmo parágrafo, ele diz, né? Seguindo um pouco mais para frente: o sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena. Mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente, e mesmo possível o que não foi. Então, acho que o que seria esse sertão, né? Pensando nessa temporalidade que o Guimarães Rosa propõe para a gente, né? Desse passado irremediável e desse sertão que está por todos os lados. É como se o sertão fosse algo atemporal, né? Como se ele compreendesse todos os tempos, né? Algo não cronológico que está sempre debaixo da gente, né? Como se estivesse voltando nos crespos do homem lá de trás, que a gente já discutiu. Acho que o sertão fica um pouco, né, nesse caminho. E outra parte também, falando um pouco do sertão e da questão do tempo, é na página 388, que é no primeiro parágrafo, na metade do primeiro parágrafo, começa: retardamos. Ele começa assim, o parágrafo... Desculpa, e piorou um tico o tempo. Aí no meio está o seguinte: sertão velho de idades, porque serra pede serra, e dessas altas é que o senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta? Não adianta se dar as costas, ele beira aqui e vai beirar outros lugares, lugares tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e os pássaros, urubu, gavião, que sempre voam as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é a vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento e os brabos bichos do fundo dele. Então, acho muito profunda essa passagem, né? Então, mais uma vez, né, esses bichos, né, essas aves, algo que emerge pelo fundo, por baixo, né? A forma que ele vai descrevendo esse sertão, onde o vento envelhece, é maravilhoso isso, né? E aí eu fiquei, bom, só para fechar um pouco essa temporalidade que o Guimarães propõe para a gente, tem uma canção aqui na página 390, que ele diz, né, a canção é a seguinte: Olererê baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ô baiana, e volto do meio para trás. E aí dá novamente essa descrição que eu acabei de ler aqui para vocês, né, que
o sertão vem e volta, né? Ele beira aqui e beira outros lugares, distante e presente, né? Envelhece o vento, os bichos que emergem do fundo dele. E aí, claro, eu fiz aqui o desenho, não sei se dá para vocês verem, mas que remete novamente esse símbolo que fecha o livro, que é o símbolo do infinito, né? Que essa escrita circular, esse vai e vem, e acho que por isso que é um livro que você pode fazer diversas releituras e você sempre vai se enveredando por algum caminho novo, né? Parece sempre um novo livro, um novo lugar, né? Desse sertão, né? De um livro tão grandioso, com tantos enigmas, né? Se a gente pensar assim, né? Dessa temporalidade que o Guimarães Rosa propõe. E é justamente no momento em que eles estão quase já iniciando a grande última guerra, né, da história, que é o encontro com o bando dos Hermógenes, que o Riobaldo mata o Ricardão, né, tem um encontro com o Ricardão, ou seja, ali já se iniciou, né, tem um encontro finalmente com os inimigos. E aí, um pouquinho antes disso, tem uma passagem que ele está falando do amor pelo Diadorim, do amor pelo amigo, que ele percebe que eles estão chegando com esse encontro, ele diz, te arma bem, mano, meu mano. E aí eu até estava conversando com a Cláudia antes, né, como tem algumas semelhanças, né, com a hora e vez, né, desse mano, né, que ele tem um diálogo também do Matraga com o Joãozinho Bembem, que eles estão ali num duelo, que eles acabam se matando, mas ao mesmo tempo eles estão tentando se proteger, né? Tem essa duplicidade aí do amor com a morte. E aí ele diz, né, ainda nesse parágrafo, nos cuidados de meu amor, Diadorim sempre estava, e amor é isso, o que bem quer e mal faz. Então, né, tem toda uma tentativa deles de proteger o Diadorim, mas aí a gente fica se questionando, né? Será que o amor, às vezes, ele protege, mas também pode, né, matar, nos expor, né, nos deixar assim no desamparo, né? Que é muito essa duplicidade, esse sentimento também que ele sentia, né, um amor proibido por um homem, fala, que ele diz, né, que o que guerreia é o bicho, não é o homem, né, o quanto também ele entra numa metamorfose, né, que ele fica se chamando, até o próprio nome, Urutu Branco, ele se chamando, né, no momento que ele precisa ter coragem, Urutu Branco, cujo era eu mesmo, né? Para ele conseguir ter coragem. Então, parece que ele fica invocando esse bicho, né? Porque o desejo também é algo que vem do bicho, do instintivo, do animal, e o quanto ele encontra isso nesse amor pelo Diadorim também, né? Mas, enfim, começa, né, o tiroteio. E agora eu vou passar para a gente escutar a fala do Odilon narrando esse tiroteio e a passagem da morte com o Ricardão. 398, da edição da Companhia das Letras. Ele está com a edição de bolso, mas a da edição normal é a página 398. Então, acho que a gente pode abrir aqui para escutar o Odilon. E queria deixar minha fala mais como alguns questionamentos para a gente pensar, para a gente, né, queria saber o que causou em vocês, né, essa presença dessas mulheres, esse amor do Demo que ele sente pelo Diadorim, né, e o quanto esse sertão é enigmático, né, o quanto a gente vai percorrendo esse símbolo na leitura, que esse vai e volta, né? Então, vou passar para a gente ouvir aqui o Odilon, que está presente virtualmente, hoje sem estar online, apenas com vídeo, mas que gravou aqui para a gente essa passagem. Então, Tiago, se você puder passar o vídeo para a gente, por favor.
Boa noite, queridas e queridos companheiros e companheiras de Confraria das Lagartixas. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Cláudia. Estamos quase chegando, né, no fim dessa travessia. Hoje, infelizmente, eu não pude, né, dia 26 de maio, eu não poderia estar ao vivo com vocês, mas gravei esse vídeo para poder ler um pequeno trecho. Não é um trecho que eu costumo ler na íntegra, assim, normalmente, mas se vocês quiserem acompanhar a leitura com o livro, nessa edição de bolso, está na página 490. É no segundo parágrafo que começa, que diz: tiroteio fechava. E vai. O pessoal de Marcelino Pampa apareceu também, surgindo para maior mal dos Hermógenes. Página 490 dessa edição aí. Vê se vocês acham aí, quem quiser acompanhar a leitura. E é aquele trecho da morte do Ricardão. Vamos lá, então, né? Tiroteio fechava. E o pessoal de Marcelino Pampa apareceu também, surgindo, para maior mal dos Hermógenes. Matamos neles. Pegamos pelos lados. Confiro o que foi. O senhor só se ouvia era carabina, repetindo. Fogo do tamanduatão, o senhor saiba. E pá! Ainda no pior do meio, eu adivinhei sabendo que meu comando tinha dado certo. E que dali, aval, tudo estava já ganho. Desfecho do fim desse final. Somente para colher o maduro eu podia sobreviver. Sei que risquei, joguei de galope em cima, ao que vim, aonde que tudo se estardalhava. Dei gritos, arte que abria no rifle e matava. Donde era que estava o Hermógenes? A uivos, atrás de uns, rompemos em linha na vereda. Todo Buriti levou bala. A mais, o inimigo não tinha o recurso de se apostar, portanto que perdiam os cavalos. Adivinho que o baixadão dali não dava esconderijos de mato para tocar a jagunça. E os poucos foram os que pegar as distantes brenhas conseguiam. Ou cheio do capinzal, aonde não íamos desentocar ninguém. Aqueles deviam de estar de faca em fúria na mão, cobrejando. Somente por meio de cachorros mestres, afirmados em caça de gente, era que podiam ser pegos, o que não se tinha. Os mais, em desrédea, meter doida fuga enquanto mal pudesse de debaixo de balaços. Menos de poucos passaram. Ao rascampo enviemos, soprando a perseguição. Tinha um valo, varamos um mato de lobeiras. Aí era para a banda das roças novas. Uns morrinhos, demos fogo. Uma tapera, outra tapera, demos fogo. Poucos dos poucos deles escaparam. Os que desladeavam caíam por nossos esteiras. Era um relanço bem fatal. Mas um homem grande, que, como pulou abaixo do cavalo grande que baleado fora, alcançou jeito de correr e encontrou uma cafua em frente. Entrou. De lá, de certo, ia mandar bala. E então nós, a gente, todos, desistindo de ir mais longe perseguir os sobrantes, cercamos por completo aquela choupana de regular distância, caçando jeito de entrincheiramento. Ia ser o terrível. Que quem era aquele homem? Ah, o Ricardão, se gritava. E eu mesmo sabia. Determinei
uma descarga. Cafua de Buriti, que estremeceu como se entortando de lugar, arreganhada em partes. A gente atirando. Com pouco, ela ia desaparecer, desmanchada. Mas eu dei ordem de paz. E aonde estará o Hermógenes próprio? Eu indaguei. Alguém soubesse de se ter ouvido algum desses, ferido ou agarrado preso, que o Hermógenes não fazia parte atual daquele bando, mas acontecia de andar com outros muito adiantado dali, 20 léguas, avanço no poente. Mas então, e quase nossa gente toda já estava vinda, para apreciarem o derradeiro aprumo do Ricardão. Eu dei comando. Seu Ricardão, o senhor saia para fora, eu gritei, do protegido de onde estava. Ele não deu resposta. Daí, pau de fogo, minha gente! Eu procedi. Pipocaram. Durante o que a cafua começava nas últimas. Mas de dentro, ninguém não ripostou. Nenhum tiro, nem. Ele estivesse morto? Não tinha munição? Esperei. O engoli em seco 3 vezes. Daí, regritei. Seu Ricardão, o senhor se saia! E ele, no esquisito, respondeu. Vou sair! Com um grito natural. Enérgico para o meu povo, eu ordenei muita paz. E o todo silêncio. Espiei. Lá, acolá, o homem abriu devagar os cacos de porta, saiu, deu uns passos, como vinha, alto, chapéu na cabeça, até meio sorridente, não se esbugalhava. Assim, se estivesse pensando que ia ter julgamento, achei que... E ele não estava ferido, caminhou mais, sendo que... E aí foi minha ideia? Ah, não. Mas vi que de adurim, de ódio, ia pular nele, puxar a faca. Só fiz fim. Num tirte-guarte, atirei. Só um tiro. O Ricardão arriou os braços. Deu o meio do corpo, em bala varado. Como no cair, jogou uma sua perna para lá e para lá. Como caiu, se deitou. Se deitou conforme quase não estivesse sabendo que morria. Mas nós estávamos vendo que ele, já morto, já estava. Acho, de veras, que todo o mundo respirou um suspiro. Digo que essa minha mão direita, quase por si, era que tinha atirado. Segundo sei, ele devolveu Adão à lama. Só essas minhas artes de dizer. As fantasias. Não enterrem esse homem, eu disse. A justiça. Mas mesmo, como é que se ia poder enterrar a quantidade deles mortos naquele dia? Ao quando retornávamos para a serra, eu ia, olhava o céu, de vez em quando. Primeiro urubu que passou foi vindo dos lados do sungado do ar. Esse se serenou bem, que me parecia uma amizade de aceno. Avoeje! Mas o que ia suceder por diante, só menos sei. E conto mal certo o que os 3 dias foram no seguinte. Se só alerte o senhor que estamos descambando. O senhor mesmo se prepare, que para fim terrível, terrivelmente. E com esse recado final desse trecho, se só alerte o senhor que estamos descambando. O senhor mesmo se prepare, que para fim terrível, terrivelmente. Esse fim terrível, terrivelmente, a gente tem no nosso próximo encontro mês que vem.
Mais uma vez, obrigado pela escuta de vocês. Desculpa não estar aí ao vivo, acompanhando essa nossa... atravessando, né, esse sertão aí com vocês ao vivo, mas mês que vem hei de estar ao vivo. E para a gente poder finalizar essa travessia, ou recomeçá-la, né? Um grande beijo, beijo Carla, beijo Cláudia, e até mês que vem. Um beijo em todas vocês, e em todos vocês também. Um beijão. Não faz a gente viajar. Que vontade de ouvir o livro inteiro com essa voz, com essa interpretação, com essa coisa que vem de dentro. Nossa, que coisa mais linda, linda. Um beijo para você, Odilon, ele está sem estar, né? Uma delícia, que coisa gostosa. Bom, gente, agora eu vou abrir. A Carla quer falar mais alguma coisa sobre essa passagem do Ricardão? Não, acho que a gente pode abrir aqui, depois a gente vai complementando. Tá ótimo. Lembrando, é muito lindo, né? Ele é um presente, E lembrando que também o Riobaldo, o Ricardo, né, que nos chega, ele dá um sopro, ele avisa o Riobaldo nessa passagem, um pouquinho antes desse tiroteio, que ele já não está mais pela vingança do pai, ele está por ele, né? Ele alterou a história dele, ele vai dando sopros, e aí esse urutu branco não tem esse ouvido, não tem essa escuta em relação a esse amor, né? E vamos pensar que para se fazer um pacto, eu preciso dar em troca a minha alma. Quem era a alma de Riobaldo, né? Então é isso. Carmen, querida, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, querida. Gostoso de te ver. Opa, boa noite a todos. Que delícia estar aqui nesse fim de travessia, nessa jornada. Eu me ausentei um pouco, mas eu dei de braçada e vim cair já assim, porque a gente não pode mirar onde vai dar, e vim cair já quase no finzinho, né? Mas estou aqui assombrada com esses finalmente desse nosso grande mestre Guimarães, esse xamã, não é? Um xamã que nos coloca assim, de frente a isso que é um grande mistério, amor e a morte, né? Amor e morte, os grandes mistérios, né? Já que a vida não é outra coisa senão a travessia para a morte e o amor no meio disso. Ai, que coisa mais linda! Eu também, como nossa amiga Carla, fiquei assim meio centrada nessa pleiade de mulheres, né, que nós encontramos aqui nessa parte final. E isso me faz... mas ele... claro que alguém já disse, eu vou aqui repetir, que há uma certa aderência, digamos, a essa visão de mulher um pouco submetida à ordem patriarcal, à ordem fálica, né? Como bem lembrou a Carla, essa mulher que não tem nome é vista como a mulher do Hermógenes, que é o valentão, o todo-poderoso, não é? Então a mulher sempre à sombra, não é, deste outro, dessa ordem patriarcal. O próprio Diadorim, que é todo esse emblema do feminino, né? Eu me lembro aqui a página 382, em que ele também é bastante servil, digamos, servil pela idealização que ele faz, né, como só ia acontecer entre nós mulheres, a essa valentia do urutu branco ou do homem, a ordem patriarcal. Ele diz que a questão dele, do Diadorim, é vingar a morte do pai, não é? E também servir ao
ao urutu branco, né? Ao grande amor que ele tem. E então eu estou tentando localizar exatamente onde ele diz aqui, mas não tô agora, nesse momento, aqui localizando, né? Ah, sim. Ah, é. Ah, localizei, na 382 mesmo. Então, o pai Joca Ramiro, que é meu dever, não é? A vingança, do que, por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e cumprir. Então, essa potência humana é toda depositada ali no Riobaldo, na figura masculina, né? Mas não é qualquer Riobaldo, é um Riobaldo que não existe, está algo além do homem, enfim, são enigmas que eles nos colocam aqui. Mas eu gostaria de contrastar essa característica feminina de uma certa subserviência motivada por essa idealização do outro ali, né? E também por um certo, digamos assim, um destino meio ela quer, meu destino é servir ao grande amor e vingar a morte do pai. Então, a subserviência a essa ordem do pai e a ordem do marido, no caso, do amor, né? Enquanto que, então, há uma certa, digamos, uma certa blindagem, uma certa... Diadorim não se move muito, ele apenas, né, faz muito aquele papel do sedutor ou de desafiar o outro, você vai ou não vai, você vai mesmo ou não, é? E ele sim se mobiliza, ele faz o exercício da dúvida, todo momento, nessa cantiga da baiana que vai embora, eu vou ou se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu vou mesmo para a morte ou não, enfim. Então, há essa mobilidade, esse exercício da dúvida, que é o que move o ser humano, né? Para desafiar o medo. Né? É isso que nos impele às veredas e às trevas É muito interessante isso, quando aqui, como essa expertise do grande mestre vai nos conduzindo ao terrorífico do que virá, né? Ele já dá dicas para a gente, não é? E essa coisa da encruzilhada, quer dizer, a cruz também é uma dúvida. Quando ele faz o mapa, ele fala, ali está a vereda tal, a vereda X, ou vem para cá, ou vem de lá, vem, enfim, há um paredão, e tudo vai acontecer nesse paredão. Enfim, é muito interessante a gente, então, ficar, assim, chapeando esses melindres. Bom, eu gostaria rapidamente, já foi falado aí pela Carlinha, dessas 3 mulheres, e também isso que eu estou dizendo. Então, há esse expor do falocêntrico, né, de comer as mulheres e coisa e tal. Há essa, né, que aparece mas há um mistério que Freud não conseguiu desatar, não é? Que é o que quer uma mulher. Então, essa esfinge que é a mulher sem nome, essas outras que também ele coloca em questão, as prostitutas, a da Luz e a Hortência, que ele diz, bom, mas não tem valor essas mulheres, mas elas, se todos os homens a querem, se elas dão para todos os homens, valor há de ter essas mulheres. Então, ele está questionando que mistério é esse da mulher, que mistérios tem Clarice, né, digamos assim.
Então, é muito bonito, ao mesmo tempo em que ele já vai antecipando o trágico, a tempestade que virá, né? Esses ventos revoltos, dentro e fora, o sertão, que é o sertão é inconsciente, como se diz, esse revolteio, a negação dele, que ele fará da homossexualidade dele, não é? Porque ele já antecipa o futuro deles. Eu estou bem casado no fim, então ele já antecipa para a gente, para esse senhor que ele está contando, narrando, para ele mesmo, para o superego dele, ou sei lá o quê, para nós leitores, que ele, né, ele vai renunciar, porque jamais dois homens naquele contexto e tal. Mas ele deixa, por outro lado, ele fala das duas mulheres, da Hortência e da Maria da Luz, que dizem as más línguas, que elas são amigadas ali, enfim, né, nas horas, enfim. Ele deixa essas dúvidas para que a gente vá até a tempestade shakespeariana, né? No final, o homem trágico, o amor impossível, e ele vai ficar lá com a sua bem companheira na amizade e no afeto, até que a morte o separe da prometida Otacília. Que nome mais feio, Otacília, mas, enfim, é assim a vida, né? E a gente vai. Carmen, você é ótima, Carmen, que delícia te ouvir, muito bom, muito bom. Nossa, eu tenho a mesma sensação da Otacília, ele tem uma relação com a Otacília, que ela é minha amiga, que ela é casta, que ela é cândida, que ela é ali quietinha, não tem a menor relação carnal, não tem esse erotismo, não tem o pega, não tem nada ali. Impressionante, muito bom, cara, muito bem colocado isso. É a célebre divisão entre a santa casta e a puta, né? E atenção que essas duas prostitutas, elas eram bem nascidas, e a comunidade inteira respeitava, elas eram as donas da terra, né? E ali, mas tem uma passagem séria, que uma delas tenta dar uma roupa dela para ele vestir, ele fica revoltado, é uma passagem séria. Então, voltando à história do Guimarães, voltando lá no Áurea Veja Augusto Matraga, o Matraga e o Joãozinho Bem-Bem, eles têm um pega um com o outro absurdo. É impressionante, aquela dança, aquela ginga, gente, ele escreve a Áurea Veja Augusto Matraga antes do Grande Sertão. Então, ele tem essa pegada, ele traz essa pegada para a gente também. Ali existia um amor absurdo, um tesão pelo outro impressionante, né? É muito bom. Sim, só para finalizar, Cláudia, esse interregno do trágico ele vai antecipando na figura da mulher, do menino que sabe rir das coisas, e do cego, né, que são os elementos das grandes tragédias gregas, né, e tal. É muito bonito, ele fala isso da mulher, do menino e do cego, isso está aqui, né, literalmente dito, e que depois a gente vai se desvendar mais. Essa mulher, a mulher sem voz, sem fala, mas que já... Bom, mas isso aí é para o próximo, nosso final encontro derradeiro. Eu queria só fazer um comentário rápido, Carmen, é muito bom te ouvir, mesmo, você traz... Né, na entonação, na sua voz, né, na sua leitura do texto, brilhante a sua colocação. Mas eu fiquei também com um questionamento um pouco, eu não saberia se ficaria muito essa mulher no lugar, enfim, do homem que fica atrás servindo esses homens, porque tem esse enigma por trás, por baixo, que são essas mulheres que escolhem, né? Essas garotas de programa, elas que vão lá e falam, nós queremos o Felisberto, que está lá na porta, pode trazer ele para cá, né?
E ele, tá bom, ele né, tá bem, então pode vir o Felisberto, né? Então essas mulheres que transformam, né? Tem esse poder de transformar, né? Também, além disso. Para além da ordem falocêntrica, o que será? Né? Enfim, estamos aí a construir, mas o futuro é hoje, não vamos ficar esperando. Obrigada, Carmen, pela participação, pela presença, pela fala querida, Nossa, essa energia que você traz para a gente é muito linda, muito gostosa, é muito didática também, né? Você também faz a gente entrar na obra de outra forma. Muito bom, obrigada. Vamos te esperar lá no paredão, hein, Carmen? Tá? Por favor. Leila! Oi! Leila! Saudade de você. Beijo agora, Leila. Pois é, eu não consegui, fiquei super triste, não consegui nos 2 encontros, porque agora você acaba, aos sábados, retomando encontros presenciais, né? Então, é o dia que, no fim, você acaba se encontrando com as pessoas fora. Então, talvez a gente vá ter que pensar nisso mais adiante, né? Mas eu vou continuar assim. Foram 2 coincidências, 2 grupos que se quiseram, né, comemorar e se encontrar, um aniversário e um outro encontro. Mas eu estou aqui, fiel. Eu sou fiel. Lagartixa, sempre lagartixa, né? Sempre lagartixa. Uma vez lagartixa, sempre lagartixa. Então, saudade de todo mundo, de você, do grupo da Carla. E eu queria dizer assim que eu vou passar novamente pelos mesmos caminhos aqui, né? Porque eu ia falar para a Carla, né? Se fosse um riacho, né? Tivesse as pedrinhas, eu iria ter passado nos mesmos cantos, porque eu até selecionei os trechos, né? Os mesmos trechos que a Carla, porque eles me encantaram, né? E eu vou até ver se eu consigo. A Carmen também trouxe questões, né, a respeito desse feminino. E, além, né, de todo o restante do contexto, desse retorno da partida para a batalha final, né, das questões com o Diadorim, as questões com as mulheres todas me chamaram a atenção. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, Leila. Eu pensei que tinha sumido aqui. Não. Tá ótimo. Tá aí, tá. Então, assim, num primeiro momento, também, né, o mesmo trecho que a Carla selecionou, né, e é de uma beleza intensa, essa descrição da mulher do Hermógenes, né? E eu até escrevi, né, que o Riobaldo acaba encantado também com ela, porque ela é uma figura trágica e ela representa, não é? Ela encarna sofrimento, a dor e o ódio. Ela encarna com tudo isso que ele descreve, o corpo, não é? E o agir dela, esses trapos, esse chale, esse preto, ela descalça, né? E aí essa frase final, Carla, eu também sublinhei. Lembro dessa mulher como me lembro dos meus idos sofrimentos, né? É maravilhoso esse fechamento. Uhum. E também, num segundo momento, eu também selecionei isso que a Carla esse segundo parágrafo, né, na página 371, desses elementos que ele destaca como eles são bálsamos, não é? E eles são tão importantes e eles estão muito ligados ao feminino mesmo, né? É a canção, é a Bigri, a mãe, não é? São
os meninos nuzinhos atrás das mulheres mães, a Otacília e a Inhorinhá, né? É muito lindo isso que ele fala da Inhorinhá. E a Carmen também destacou isso, né? Então, na página 372, no final do segundo parágrafo, tá, Inhorinhá Namorã, que recebia todos, ficava lá, era bonita, era clara, com os olhos tão dela mesma, e os homens porfiados gostavam de gozar com essa melhora de inocência. Então, se ela não tinha valia, como é que era de tantos homens, né? Então, ele fala de um poder, do poder feminino, né? Da sedução e da atração, e ele vai falando o tempo inteiro, Riobaldo, mas também Guimarães, né? É um elogio dessas mulheres, né? Me parece que ele atribui, né? Está atribuído a essas mulheres, né? Algo muito diferente da questão do objeto, simplesmente. Elas detêm um poder sobre os homens, né? E daí, para mim, Carla e Cláudia, esse trecho, onde ele vai para esse vale, né? Para esse... Como é que chama mesmo? Aqui ele chama de vale aprazível, é o verde alecrim, né? Para mim, seria suficiente para montar um filme, uma série, porque essa riqueza dessas personagens todas e as coisas que se sucedem por aí, né? Então, assim, a descrição das duas moças é maravilhosa, é linda, né? É sinuosa, né? Você vislumbra essas moças, né, de uma beleza, mas ele o tempo inteiro compara. Elas não chegavam aos pés da Inhorinhá. Porém, ele acaba se envolvendo com as duas ao mesmo tempo, não é isso que a cena mostra? E aí tem uma coisa que eu acho fantástica, porque o tempo inteiro ele vai falando do seu conhecimento, né? Que é uma coisa muito diferente desse lado mais estereotipado que ele aprende no meio masculino, né? De copiar o modelo, da bravata, do enfrentar, né? De querer intimidar e ser cruel, né? Mas ele vai tendo um outro aprendizado, ele vai falando, até historicamente, né? Quando ele fala naquele trecho, a canção do Ciruís, né? As crianças atrás das mulheres, né? A mãe, né? Ele lembra da mãe, a Inhorinhá. E ele vai falando de um outro grau de conhecimento, e me parece que ele, junto com essas duas, ele conhece o seu corpo, né? E aí ele fala aqui, no meio delas duas, juntamente, né? Enfim, lá no meio das duas, ele descreveu uma e outra. Eu descobri que até mesmo meu corpo tinha duros e macios. Aí eu era jacaré, fui, seja o que sei lá, né? Nadando, mergulhando ali no meio das duas. É lindo isso é de uma sensualidade, de algo que ele conhece e onde era desconhecido, que era desconhecido dele. Porém, eu acho que isso não para por aí, né? Porque aí tem a história da tosse, ele fala também dos prazeres que tinha por lá, né? Ele tomou café e tinha o bolo, e tinha. Então, assim, é tudo sensual, né? É só sensualidade. Então, ele está ali se sentindo maravilhosamente bem, até que se ouve uma tosse. De quem é a tosse? Do Felisberto, e a gente já sabe aquela história da bala, né? Que
de vez em quando ele tem aqueles ataques e fica violento e tal, né? E ele não tinha... E assim, a Maria da Luz se encanta ali, né? Ele não tinha se dado muito conta de que ela estava flertando, ela e o Felisberto. E ele, a princípio, nega, porque ela convida, ela propõe, né? O que ele acharia se ela ficasse no quarto ao lado com o Felisberto e ele continuasse com a Geala Hortência, né? Mas ele não topa, ele não acha muito bem. E aí, assim, sabedoria, né? Outra coisa que elas têm. O que ela diz? Tu achou a gente casual aqui, no Afrutado. Tu veio e vai fortunosamente. Tu não repartindo, tu tem. Assim ela me modificou. A doidivan era uma afiançada mulher. Ele conclui, no sertão tem de tudo. O que é atribuído aí, além de tudo, a possibilidade de fazê-lo mudar de ideia, né? De sair de uma posição egoísta, né? Enfim, dividir. Aí ele entra numa reflexão que eu acho isso uma coisa deliciosa. Porque ele está o tempo inteiro da história, isso. Eu era o chefe, eu sou o chefe, eu faço isso porque eu sou o chefe, eu não posso sair do papel do chefe. Mas aí ele fala que ele, né? Eu tinha falado meu não, era mais somente porque não se pode falhar na regra, de só pandegar com sentinela posta, né? Eu era o chefe, o Felisberto era o sentinela. Nisso, ele faz toda uma reflexão, não é? Até que ele chega, né? Ele tá convencido de que ele pode mudar de papel com o Felisberto, que o Felisberto pode ser o chefe e ele pode ficar de sentinela, vamos dizer, para o Felisberto usufruir, né, do convívio ali, né, da transa com as moças, né? E é engraçado que nesse pedaço também ele fica pelado, ele está pelado. Isso é demais, isso é uma delícia, né? Ela dá uma roupa, eu entendi que é um roupão, um vestido. E aí. É um roupão. Gente, aquilo é demais. Tem tudo nesse trecho, tem comédia, tem. E aí eu entendo que ele propõe que o Felisberto fique, porque ele pondera que o Felisberto não poderá ser mais útil para ele como jagunço, né? Porque a qualquer momento ele pode morrer, aquela bala pode, ao invés de provocar a crise, provocar o fim dele, né? E aí ele pergunta, né? O Felisberto primeiro ri, né? E tal, e enfim, elas dizem, deixa o moço, né, todas dengosas, nós tomamos conta bem dele, né, porque ele descreve, inclusive, o Felisberto como um cara bonitão, né, ele é um cara bonito, jovem, forte, né, e, enfim, e a coisa termina de um jeito maravilhoso, né? Com todo, né? Ele abraça as duas, dando para sempre a minha despedida, né? Dando a mostra. Mulheres sagazes, ele conclui, né? Até mesmo nas horas vagas, no lambará, as duas viviam amigadas, uma com a outra, se soube. O que, quando eu já ia saindo, acharam de me dizer isto, né? As duas. Você já vai mesmo, nego? Visita de médico? Como não pude sofrear meu rir. E aí, assim, o que eu concluo, né, é aí a respeito do Guimarães, né? Porque o que ele coloca no personagem do Riobaldo é uma coisa. A gente já tem o Diadorim, né? Que é esse enigma
que é uma mulher que a gente não sabe até se pudesse ser um hermafrodita, a gente não sabe exatamente, né, o Diadorim que é, mas tem todo esse dilema ao longo, né, da história a respeito do Diadorim. E o que ele coloca em relação, e justo aqui no final, né, do livro, eu acho que é um elogio às mulheres de maneira ampla, geral e restrita. Eu acho que desde aquela trágica que sofre, né, as que usam o sexo e que sabem usar o sexo, tem um elogio aí muito grande, tem um valor conferido e não é qualquer coisa, não é uma coisa menor, é um poder, né? Tanto que ele coloca as duas personagens são poderosas, elas estão nessa vida por escolha, não é por necessidade, não é por fome, não é por coisa nenhuma, né? E ele fala do sexo como um vício, né? Ele, num determinado ponto lá, ele fala isso, né? E essa questão, né, eu acho que contra o moralismo, né? Porque, no final de contas, essas duas vivem amigadas. Olha, é um romance tão antigo, né? E que brilho que ele tem, né? Para poder colocar todo esse espectro de personagens ocupando, né, várias posições dentro do uso da sua sexualidade a seu bel prazer. Então, achei magnífico. Esse trecho, acho que por si só bastaria para um belo filme, para uma bela história, não é? Achei fantástico. Então, beijão. Adoro sempre estar aqui, é uma delícia. Está acabando. Olha, Cláudia, sabe o que eu pensei? Nossa, a gente precisa pensar no outro. Me ocorreram dois romances. O romance da Pedra do Reino, do Suassuna, mas isso mais para adiante. Mas até fiquei pensando também Amor nos Tempos do Cólera, que é uma outra história, mas o Romance da Pedra do Reino também é um épico, né? E talvez, não sei, mas aí é a minha dor de estar terminando aqui, querendo já ver alguma coisa além. Beijo para todo mundo. Leila, obrigada, querida, obrigada, muito gostoso estar com você, saudade, mas a gente já está com o projeto no forno, não vai parar? Oh, beleza, beleza. Já tem coisa aí acontecendo, já estamos com um projeto lindo, nós vamos trabalhar. Ótimo. De novo, falar sobre mulheres, impressionante como é exatamente essa passagem que a gente escolheu, é a mola propulsora que vai, que movimenta, né? Essa coisa do feminino. A Léa escreveu coisas lindas aqui também, sobre essa coisa das... Como é que é? Riobaldo encontra tranquilidade no calor dessas águas femininas. Que coisa linda, que bonito, né? E ele precisa desse alento antes de ir para a batalha, para a grande batalha, para a batalha final. Ele se reabastece, né? Ele fala que ele está indo, ele precisa disso. Ele está precisando, sim. E o Diadorim tá tudo bem para o Diadorim também. Aí ele vai. O Diadorim também dá risada até. Ele fala, cadê? Aí você esqueceu da Otacília? Esqueceu da Otacília, né? Agora, a Otacília é a pura e a casta. Eu vou adorei a minha colocação. A Otacília ficou muito pequenininha, né? Perto de tudo essas isso. mulheres, bom, mas de alguma forma ela vai abraçar ele. Enfim, obrigada. Uma delícia te ouvir, Leila. Eu que agradeço sempre. Vou te esperar no paredão agora, hein? Tá bom, pode esperar. Beijo que eu tô lá. Beijo para você. Boa noite, Maria José, bem-vinda. A fala é sua agora. Está sem som. Pronto, voltou. Agora, então, boa noite, muito obrigada. Que maravilha que é ter encontrado vocês. Foi um encontro que valeu a pena cada vez que a gente encontra. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitivo, porque eu também fiquei apaixonada pela questão das mulheres, né? E a Carla também, ela fez um caminho que eu olhava, ela falava, eu falava, gente, mas eu também
também destaquei isso aqui, né? Foi uma grande coincidência. E o que eu vou falar também agora vai combinar muito com o que a Carmen e a Cláudia falaram da questão da otacília, né? Que ele sempre que precisa sair mas eu tenho a otacília, como se ela fosse aquele lugar que ele não precisa se desafiar de jeito nenhum, né? Mas quando é uma parte que está na página 376, que eles assim e pergunto, de onde é que estava então o demo, perseguição? Devo redizer, eu queria delícias de mulher. Isso para embelezar horas da vida. Mas eu escolhia luxo de corpo e cara festiva. O que via com desprezo era a moça toda donzela, leiga do São Gonçalo do Amarante e mulher feiosa muito mãe de família. Essas, as bisonhas, eu repelia. Mas daí então me deram notícia do verde alecrim. Joguei galope, torei o cavalo para lá. E aqui, né, eu fui procurar lá no dicionário do léxico do Guimarães, né, essa mulher que ele fala, né, leiga de São Gonçalo do Amarante, são as solteironas, né? Então, é isso que ele não quer. E ele, das raparigas bonitas, né, do lugar, que, né, ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais com suas honestidades. Cheguei logo e achei que lugar tal devia ter nome de paraíso, né? Então, esse encontro é muito bonito. E isso tudo, né, eu fiquei pensando nessas definições de sertão que ele deu, que eu destaquei, uma que está na página 373, outra na página 374, que eu acho que, de uma forma, elas estão colocando a mesma coisa, né? Sertão não é maligno, nem caridoso, mano ao mano. Ele tira ou dá, ou agrada ou amarga ao Senhor, conforme o Senhor mesmo, né? E depois, o sertão não chama ninguém às claras, mas, porém, se esconde e acena, mas o sertão, de repente, se estremece debaixo da gente. E, mesmo possível, o que não foi. Então, eu acho que é bem esse sertão, essa mulher. Qual é essa mulher, Otacília, que tem um jardinzinho bonito, ou é essa mulher Nhorinhá, ou essas mulheres lindas com quem eu convivi? É tudo incerto. Ele não chama, né? Ele não é caridoso e nem maligno, ele está lá. E como também estão todas essas mulheres que passaram o que ele vai mostrando, né? E nós pensamos no diálogo com o Matraga, mas quando ele fala, mano, ó mano, também tem aí o famigerado, o homem, ó homem, né? Como ele está fechado nessa situação de mano, ó mano, o homem, que é como se fosse um espelho, né? Como se fosse uma descoberta, e como essa necessidade é mano, ó mano mesmo, nós somos todos nesse sertão caminhando, né? E é a vida que te apresenta todas essas diferenças, a vida que é de Adorim, que é Otacília, que é Nhorinhá, que são essas mulheres que ele encontra, a vida que é o sossego, o range-rede, mas a vida também é o combate, é o Ricardão que vai ser estraçalhado. Então, como nós vamos passando por esse sertão que é o infinito, né? Que é a vida. Ele fala, o sertão é a vida, né? Então, era só isso que eu queria agradecer. Não sei se fez sentido isso que eu falei, mas a gente fica só aproveitando. É um livro que, se a gente for sublinhar tudo que é bonito, o livro inteiro fica sublinhado, né?
Se você for destacar o que é bonito, você fala assim, nossa, mas isso aqui é maravilhoso, aí você vai para o outro lado. Tem que ele fala da paciência do velho, que ele fala, a paciência do velho tem muito valor, né? Que aí ele fala, contudo, que então, dilatado viver, ele tinha aprendido. Que linda a palavra, o dilatado viver, né? Coisa mais bonita que isso, né? Então, era isso que eu queria falar, e agradecer mais uma vez, e também concordo com a Leila, que nós precisamos continuar, porque agora eu não vou mais, nunca mais deixar de ser lagartixa. Que linda! Que linda, que linda. Que delícia te ouvir, Maria José. Bem-vinda. Vai contar sempre com você, com a tua fala, com o teu olhar, que esse é o grande da história, é o grande, a gente poder partilhar, dividir e entrar na obra através do olhar de cada um de vocês. Isso é que coisa boa, né? E no sertão, a gente, é bom que não ande sozinho, né? Opa! Foi muito bom a gente caminhar juntos pelo sertão, né? Porque é uma grande companhia para o sertão. São várias veredas, Carla. Isso, a gente pega a vereda, uma hora está tranquila, outra hora não está. Eu queria fazer um comentário breve também, antes de passar a fala para o Sandro. Eu fiquei pensando também, te ouvindo, no Miguelinho, né, que é o Miguel das Noites Isso. Também tem, né, esse caráter, né, desse erotismo, porque é uma passagem que tem puro erotismo, né? Essa passagem pelo Alecrim Verde, né? E um pouco isso que a Léa escreveu aqui no bate-papo, que eu achei muito interessante, né? Tem pessoas aqui perguntando desse livro, Mulheres Lusianas, que ela citou. Mas que é como também se lhe desse tem uma vereda ali, né? O Grande Sertão, veredas. Então, antes de chegar nesse Grande Sertão final, que é essa passagem densa que o Odilon narrou para a gente, é como se fosse a vereda ali, né? A gente está aqui nesse oásis, nesse paraíso com as ninfas, dessas mulheres tão fortes, que ele, para mim também, ao meu ver, ele está, né, valorizando essa potência da mulher que vem como enigma, né? Que ela se esconde e acena. Tem algo mais, né, de um caráter feminino, de a gente pensar, né? Certo que você trouxe, né, Maria José? E aí eu fiquei lembrando do Miguel, né, nas Noites do Sertão, que é o Miguelinho, né? Que é o Miguelinho do Mutum, né? Do Campo Geral. Do Campo Geral, isso. E, de repente, tem esse encontro maravilhoso, né, dos Buritis, ele cresce, esse menino cresce, e é maravilhoso também, né, um livro, assim, que até a gente pode, de repente, futuramente trazer para ler juntos, né. Que coisa boa. Esses personagens têm uma transformação, né, e essas mulheres também com esse caráter transformador, né, que vai, enfim... colocando coisas aí no caminho, né, uma certa transformação, né, eu fiquei pensando muito nisso, assim, na sua fala do sertão, né, desse lugar enigmático, mas lindo, que maravilha. E como ele quebra essa imagem pré-estabelecida do que é uma mulher, né, não, uma mulher é tudo ao mesmo tempo, ela é sedução, ela é mistério, ela é aconchego, ela é tudo, a mulher fica tão grande, né, porque ela, nessa história toda aí, né, porque a mulher não é uma coisa só, querem pôr um papel, né, um rótulo, mulher é isso, mulher é a mãe, a que faz comida, não, mulher é tudo, tá bom? A mulher é Nhorenhá, a mulher é Otacília, a mulher é Diadorinha, a mulher é tudo, né? E como ele vai à frente de tudo que a gente possa pensar em relação a isso. E o encontro do feminino no masculino, né? Essa Diadorim que ele ama, que encontra, né? Que é o maior encontro amoroso da vida do Riobaldo, né? Por esse homem que faz acessar o feminino nele, é lindo. E pensar, por que não, né?
Claro, e nesse encontro também, que ele está com as ninfas, com as mênades, na verdade, ele também se descobre com curvas sinuosas no próprio corpo, né? Ele também se reflete através delas, né? E lembrando que o Diadorim tem um texto da Mora Moira também, Diadorim mais macho, né, do que eu, né, que é uma transexual. E o Diadorim, ele desde pequeno, ele é um menino desde pequeno. Ele é obrigado àquilo, né? O pai imputa isso nele, no caminho da vida dele, e ele banca essa história, né? Enfim, voltando na história do Caetano, o Caetano fala uma pena que o Guimarães não deixou o Diadorim continuar sendo homem, né? Que o Diadorim é uma mulher. Mas eu acho que é exatamente o que você está falando, é essa mistura, esses encontros, essas perspectivas diferentes do universo feminino que está dentro de cada um de nós. E o masculino e Deus e o diabo, essa duplicidade, a noite e o dia, o claro e o escuro, as duas mulheres, uma era a branca maculada e outra aquela coisa mais moura, né? Então tem sempre essa dualidade. Quantas vezes a gente não se esbarra nesse claro e escuro o tempo todo? E falar da vida e da morte também, né? Eu assisti recentemente o Sétimo Selo. Como está ali também essa história, essa busca, né? Esse cavaleiro, né? Que está lá com um estandarte na mão, né? Indo preencher o vazio da existência e contestando Deus e o diabo, né? Será que ele existe mesmo? Será que o diabo se encontrou comigo naquele momento? Será que Deus está dentro de mim? Enfim. E Deus, se quiser, que venha armado, né? Segundo uma traga. Uma delícia te ouvir, Maria José, uma delícia, muito bom. Obrigada pelo carinho, pela presença. Estou te esperando agora. E a gente não vai deixar a peteca cair, a gente pode ficar descansado, a gente está com vários projetos juntos, tá bom? Ótimo. Obrigada. Sandro, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Estão me ouvindo? Total, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Bem-vindo. Boa noite. Primeira coisa, eu quero dizer que eu estou com muitas saudades. Eu não pude acompanhar os três últimos encontros, porque eu estava no período do semestre letivo e coincidiu de eu dar aula nas quintas-feiras à noite, das 7 às 10, mas agora eu estou de férias e tive essa sorte de estar nessas férias nesse momento de encerramento, e estou maravilhado. O encontro de hoje, um encontro muito lindo, muito belo. Estava com muita saudade de vocês, das lagartixas e da Frida. Bom, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, é uma iniciativa incrível, né? Mas eu quero comentar aqui, para não me estender muito, né? Eu quero fazer um comentário e um convite, tá? Então, deixa eu fazer um comentário. Bom, vocês já falaram com muita propriedade a respeito do desenho que o Rosa faz das mulheres, né? Notadamente nesse trecho. É belíssimo, tudo é muito belo demais. Mas então eu queria falar de outra coisa que também está nesse trecho, mas aqui são os homens, não as mulheres, né? Fala do Felisberto. Né? Mas fazendo vamos dizer assim, uma comparação do Felisberto com outro personagem, que não tem nome, que é o marido da Maria Mutema. Né? Ambos os personagens, veja só, ambos os personagens têm chumbo dentro, né? no crânio, tem chumbo dentro, né? Só que qual é a diferença entre ambos? Né? Evidentemente, um morreu por conta do chumbo, e o outro ainda está vivo, mas o que eu noto é que o marido da Maria Mutema, que não tem nome, né, ele não tinha consciência da sua condição. O chumbo entra quando ele está dormindo, ele está no inconsciente, ele está inconsciente da sua condição, tá certo? Já o Felisberto, ele tem plena consciência da sua condição do chumbo dentro da sua cabeça. Né? Então, veja só que tem esse elemento do inconsciente e do consciente. E ao ser consciente da sua condição, ele sabe que está em perigo de morte iminente. Né? Qualquer momento ele pode morrer.
né? Então, nessa condição da morte iminente, é que ele, no final das contas, se entrega vamos dizer assim, a imanência da vida, né? A imanência da vida. Ele vai para a jagunçagem, mas daquele momento em diante ele fica lá com as moças, né? Com a Hortência e a Luz, né? Ele meio que ele entende a condição dele como uma pessoa que está na iminência de morrer, então ele se entrega às possibilidades da vida, enquanto que o outro lá não tinha consciência clara da sua condição, né? E por isso morre. Mas eu queria fazer um convite a vocês, porque inspirado nesta e em outras experiências que eu fiz parte desde que começou a questão da Covid, das questões sanitárias, eu participei de vários outros grupos de leituras, né, de debate, de discussão de leitura, e esse é um grupo do qual eu tenho assim, um orgulho muito grande de fazer parte. Mas o convite é o seguinte: eu sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, então eu tomei coragem, sendo da área da educação, tal, de elaborar um projeto de leitura do Primeiras Histórias, do João Guimarães Rosa. Nós vamos ler os contos do Primeiras Histórias, né, fazer uma roda de leitura, mas uma roda de leitura assim, a gente vai sentar e ler online, ao vivo, aquele conto. A gente lê aquele conto e a gente discute aquele conto. Aí eu estou fazendo um convite aqui, abrindo o convite, quem tiver interesse de acompanhar nosso perfil lá no Instagram, que é o @Projeto Rosa da Palavra, né, que está lá, né, e lá tem as informações necessárias. Eu não quero me estender aqui, então tem até uma pessoa aqui, eu acho que é a Cristina, acho que é Tereza Cristina, que está nesse projeto e que já me encontrou lá e já disse: olha, eu faço parte lá do pessoal das lagartixas, isso é bem ótimo. Então, é isso, gente. Fica o convite, eu vou escrever aqui, viu, o endereço do perfil no Instagram. Aí quem tiver interesse, é só adicionar lá. Beijo. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. Coloca aqui no grupo, que bacana, né? Essa coisa se propagando, né? A gente com Guimarães na boca, na vida, nos cantinhos, embaixo das pedrinhas, né? Nas curvas da vida. Que bonito, que bacana. Esse é o grande da história, né? Fazer com que cada vez mais a gente possa discutir e se aprofundar na obra desse mestre, dessa impressionante como ele nos envolve, ele nos deixa completamente embevecidos com a obra. É uma coisa maravilhosa. Ivani, tem tempo para você? A palavra é sua. Saudade também, Ivani. Não está sem som, está sem som. Conseguiu? Não. Sim. Sim. Pronto. Desculpa, eu também sinto muita saudade. Me desculpa que eu não pude participar do encontro. Mas então, eu vou fazer provocações, pessoal, um pouquinho. Eu não sei se para você, para mim está clareando, né, que através da linguagem, né, o Riobaldo ele está fazendo uma reflexão da sua vida, né, no sentido da culpa, né? Eu acho que ele carrega isso. Então, através da linguagem, através desse falar, né, ele está minimizando as suas aflições, a sua angústia, né, enfim, de toda a sua, como jagunço. Engraçado que o mesmo texto, né, que a Carla leu, eu vou ler, mas assim, essa obra tem grandes interpretações, grandes desafios.
do meu ponto de vista, essas páginas, né, quase esses últimos capítulos, eu vejo assim a angústia refletida por Reobaldo, ou seja, é a consciência de sua perversidade em suas ações. Então, na página 370, que a Carla comentou da mulher de Hermógenes, então, assim, eu vou ler esse trecho, olha, de seguida, tochamos fogo na casa pelos 15 cantos, olha, fogo na casa pelos 15 cantos mortos, armou incendião, queimou de uma vez como um pau de umburana branco, e de lá saímos, quando o fogo rareou tardezinha, e na manhã que veio acampou-se em beira-água do sossego. Na verdade, toda a maldade, né, a perversidade. Então, ele carrega, né, aquele fio condutor, para mim, ainda é válido, né, sobre as suas aflições, sobre as suas angústias. E quando a Carla mencionou os ossos em redor do ninho da coruja, me veio o cadáver insepulto. Qual que é o cadáver insepulto? É a culpa, né? A coruja, ela é o símbolo do conhecimento. Então, esses ossos que ficam no ninho, né, ao redor da coruja, esse cadáver insepulto, essa culpa, né, enfim, depois que nós sabemos já, né, pela morte de Diadorim, a coruja é a sabedoria, né? Na verdade, é a reflexão do conhecimento racional. Então, assim, e ele, através da fala, para tentar, acho que, minimizar esse pesadelo, né? Essas angústias que ele carrega consigo. E é isso, é uma provocação, é um outro lado da interpretação, né? Foi maravilhosas as exposições de todas vocês com relação às mulheres, mas o que eu mais senti nessa leitura, na verdade, desde da leitura que eu não participei, que é a perversidade, né? De Reobaldo, né? Essa ambiguidade, uma hora ele fala da beleza, da pureza, etc., dos buritis, né? Mas, assim, ele carrega consigo, do meu ponto de vista, né, essa angústia da culpa. Então, ele precisa falar, né? Então, ele devaneia partes que ele teve no sertão tudo, mas eu ainda vou por esse viés, não sei, da angústia, é uma provocação. Obrigada, é isso. Ivani, obrigada a você, adorei essa provocação, acho que não tinha pensado ainda nesse símbolo do conhecimento da coruja que você traz, e pegando um pouco um gancho na sua fala, só para a gente finalizar, maravilhoso finalizar com você, com a sua contribuição também para esse trecho, que um pouquinho antes da gente encerrar o final, né, que a gente demarcou, tem uma fala que acho que ninguém ainda comentou aqui, que vai, acho que, um pouco de encontro com esse passado, que ele diz o seguinte, na página 400, logo depois de uma citação, de uma música, ele diz: a gente vive, não é caminhando de costas? E essa pergunta, né, eu acho que finalizar com essa pergunta vai muito de encontro com o que você acabou de falar, né, Ivani? Porque exatamente, parece que ele está tentando, né, ressignificar essa dor, essa culpa pela morte, né, do Diadorim, caminhando, ele está fazendo isso, contando aqui para nós, leitores, e voltando para esse passado, né? Por isso que tem esse símbolo circular, né, que ele está o tempo todo demarcando aqui no livro. Bom, então volta, o sertão vem de baixo, vem de cima, vem de dentro, né? E ele, nessa tentativa, né, de contar, né, de caminhar para o passado para dar um sentido para tudo aquilo que ele viveu, né? Porque eu concordo, agora, nessa releitura que eu estou fazendo, acho que realmente, enfim, a gente vai chegar no próximo encontro, mas o que será que acontece ali, que ele paralisa, né? Bom, né? Enfim, a gente já está adiantado porque é difícil, né? É difícil
Você já mudou, né? Você já mudou o que você pensava antes, né? Impressionante como ele vai virando a gente. É a vida, né? Cada vez que a gente olha para trás, a gente ressignifica, a gente lê de outra forma. Esse é o grande da história. Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Eu ia falar que vai ser no dia 30 de junho, é verdade, nosso último encontro. Coloquei o link aqui no bate-papo. Por favor, estejam com a gente vai ter uma surpresa também para vocês no encerramento. Vamos ter participação do Museu da Casa do Guimarães Rosa, que era um projeto da gente ir até lá, já que não estamos trazendo o museu para estar aqui com a gente. A gente vai fazer um tour rapidinho pela Casa do Guimarães Rosa, e o Odilon vai estar com a gente também, e a Cláudia e eu, a gente está preparando mais uma surpresa aqui de encerramento, né? Nesse momento de, enfim, nesse final que é tão, enfim, ainda tão sertão, né? Tão tamangatão. Mas, por favor, vamos até o final juntas, né? Todos nós aqui. Mas queria agradecer, né, finalizar com essa frase, né, remanso de rio largo, Deus ou demo no sertão, né, desse rio largo, o rio Baldo, né, o rio Baldo, Deus ou demo, né, agora a gente vai, de fato, entrar aí na reta final do sertão. Então, queria agradecer a todos, obrigada, Cláudia, também, pela parceria. E seguimos, então, no dia 30 de junho, aguardando vocês aqui para finalizar a nossa travessia. Obrigada, Tassara. Casa Fria tem um projeto dia 2, não é, Carla? Também? Isso, na semana que vem, na quinta-feira, no dia 2, nós vamos falar sobre envelhecimento. Lindo, tá lindo o trabalho. Com Finels e Fred. A Cláudia também vai participar com a gente aqui, trazendo provocações, esse nome ela gosta de provocar aqui também o grupo. E o tema é sobre envelhecimento. A gente vai trazer algumas contribuições da psicanálise, um autor que a gente gosta muito, que é o Pontalí, para apresentar para vocês também, para a gente falar sobre a passagem do tempo. Então, por favor, se quiserem estar com a gente quinta que vem, o filme já está disponível online. Põe o link também. E lembrando que dia 18, na confraria, nós vamos ter Ligações Perigosas, aliado o filme, aliado ao conto O Espartilho, da Lígia. A gente está navegando muito na Lígia, e que está sendo maravilhoso também. E ela tem essa coisa do crepúsculo, do claro e do escuro, do bem e do mal, como ela brinca com isso, como ela envolve a gente nesse processo. Tá uma delícia, estou assim, envolvidíssima nisso, e vai ter uma grande surpresa depois também. Gente, muito obrigada pela presença, pelo carinho. É tão gostoso estar aqui, olhando para vocês, brincando, né? Olhando. É uma forma de a gente entrar na vida de vocês, a gente dá uma passeada, eu fico brincando com os quadradinhos e fico... É como se eu estivesse participando junto, como se a gente estivesse muito próximo, e a gente está de fato. E o Odilon não está também estando, né? Esse é o grande da história. Uma boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Ana, beijo para você. Lilian, a Lilian entrou lá no meio do caminho, gostou. Silvia, um beijo para você. Obrigada. Mônica, boa noite. Alan, Cristina, bom estar com você. Carmen, obrigada. Renata, Denil, querida, um beijo. Maria da Conceição, Carmen, abraço bem apertado. Maria do Socorro, Ilma. O Sandra, a gente, bacana, já colocou ali. Mônica está chegando no paredão. Olha a Mônica, falei, não vou. Falei, vai, Mônica. E a Mônica está aqui firme e forte. Vai ter lá um argentino, vai ter um argentino nesse encontro, e eu estou também totalmente envolvida com os argentinos aqui. Depois vai ter esse evento também, viu, Mônica? Obrigada pela presença. Monique, obrigada, gente. Ilma, muito bom estar com vocês. Obrigada pelo carinho, Maria José, adorei te ouvir. Alan, obrigada. Mônica também, um beijo para vocês. Uma boa noite para vocês todos. A Crista aqui que eu vi, essas andorinhas tuas aí, Carmen, também, que eu acho uma delícia também olhar, muito gostoso. Obrigada. Luciana, obrigada. Stefanelli, beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela presença. Um beijo para todas vocês. Ai, a Leia aí, que eu não te vi. Falei, que Leia. Não, hoje eu sem câmera, hoje eu não estou apresentável. Mas você, uma querida, tinha que ser você para falar das Melodies. Muito linda. Obrigada, gente. Uma boa noite. Um beijo, Leia. Obrigada pela colaboração, muito querido.
Um beijo, Mônica. Monique, beijo para vocês, gente. Obrigada. Beijo para todo mundo. Maria Lúcia, não te ouvi, mas eu também acho que é você que está aí. Luciane, obrigada, gente. Um beijo, uma boa noite. Cris, beijo na tua mãe, que eu já te vi também. Maria do Socorro, obrigada, gente. Lúcia, um beijo. A Lúcia, querida, também está sempre com a gente. Ivani, estou te esperando lá, Ivani. Leila, quando der, tá lá, hein? Um beijo. Pode deixar. Esse ninho dessas lagartixas, para sempre lagartixas, né, gente? Sim. Um beijo para vocês. Casa Frida, obrigada pela presença, vou estar lá com vocês. Obrigada, gente. Tchau, Denil. Tchau, Maria da Conceição, Maria José, Cristina, beijo, boa noite. Malu, beijo, obrigada, bem, obrigada. Janice também, um beijo.